Sejam bem-vindos a mais um Advogado do Diabo, a Justiça e os Números. Eu sou a Diana Ramos, diretora do Jornal de Negócios, e o Advogado do Diabo, como todos sabemos, é o Luís Miguel Henrique. Olá, Miguel, bem-vindo Olá, mais viva. esta semana. E esta semana olhamos para a polémica que envolve o secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro. O seu nome é Miguel Alves, ele era presidente da Câmara Municipal de Caminha e nesse papel fechou um contrato de arrendamento de um centro transfronteiriço que afinal não existe. A notícia foi avançada há cerca de 2 semanas pelo Jornal Público qual é o problema que existe aqui? Não só não existe esse centro transfronteiriço, como a empresa privada com quem foi assinado o contrato de promessa de arrendamento nem sequer tem ainda os terrenos para construir aquela infraestrutura. Ora, já foram adiantados cerca de 300 mil euros pela Câmara de Caminha, mas a verdade é que este contrato de promessa que foi assinado compromete a autarquia a pagar rendas por 25 anos, num total de 25 milhões de euros. Miguel, este negócio é transparente? O que é que temos aqui quando olhamos para os factos que são públicos e conhecidos? Bom, de transparente isto é muito pouco. Deixa-me dizer aqui separar. Hoje a informação é tão vasta que o grande desafio neste videocast será tentar ser sintético sem perder o essencial. E apesar dos devidos créditos ao Jornal do Público pela primeira matéria, uma matéria que eu também encontrei extremamente interessante é do Jornal O Minho, e localmente está a ter um impacto muito importante. Deixa-me só separar aqui um bocadinho as coisas e um ponto de ordem. Isto é, quem anda à chuva molha-se, o facto de ser constituído arguido ou ter o termo de identidade e residência só por si não implica que a pessoa seja culpada ou responsável do que quer que seja. Outro ponto de ordem também, que é, muitas das vezes nós temos que os nossos autarcas não têm a visão política, a ambição do desenvolvimento estratégico para os municípios e, portanto, tudo aquilo que sejam objetivos de criar, como era o caso, aparentemente, de diversificação da economia, criar mais postos de trabalho, tudo isso é estrategicamente interessante, importante e válido. Agora, o problema é como é que se fazem as coisas. E atrás de um bom objetivo pode haver uma má prática. E esta é de toda uma má prática. Deixa-me dizer o seguinte, que na investigação que fiz, lá está, no Jornal do Minho, fica claro recentemente que eles não só não têm os terrenos, como a entidade que ia comprar os terrenos em concreto já não os pode comprar porque não sequer chega a acordo com os herdeiros e com um conjunto de pessoas que são proprietárias dos locais onde eram pressupostos construir isto, como agora o que se coloca essa questão é, então vai ter que se levar isto para outro local e vai ter que se levar este projeto para outro sítio. Onde não existe nada do ponto de vista ainda de licenciamentos, de construção, de PIPs, rigorosamente nada. E tudo isto foi feito, aparentemente, de uma forma, ainda que legalmente admissível, com uma moralidade e com uma transparência completamente duvidosa e até para fugir ao visto do Tribunal de Contas. Aqui a questão nem vai tanto à conta da justiça ou da investigação judicial, mas muito da moralidade e da transparência e da forma como se decide e se distribui dinheiros públicos. Até porque, um bocadinho à parte, o segurança ali embaixo estava a perguntar se eu estava de luto. Eu estava a dizer não era de luto de família, era de luto pelo país, porque Gravata preta. porque pela gravata preta é tão penoso, porque realmente há coisas, a ética, o decoro, estão mortas, faleceram. Até porque além deste vamos ter outros assuntos para conversar. Começa a ser quase, nós temos que fazer o luto pela ética, nós temos que fazer o luto pela vergonha, porque já não existe e é tudo feito com uma maior desplante, mas não se passa só isso ainda. Esta semana, numa outra plataforma aqui da Cofina do Record, o que se passa na Federação Portuguesa de Futebol, há muita coisa no país que parece normal e não é. Não é normal, é incorreto, é imoral, é pouco ético e ainda que respalde dentro de uma certa legalidade, percebe-se claramente que é uma forma de fazer um bypass a um conjunto de normas preventivas de fiscalização e isso é terrível, que deixa uma imagem terrível para o próprio país. E Miguel Alves é, acima de tudo, secretário adjunto do primeiro-ministro e passou vários dias sem dar qualquer tipo de explicação. Face às funções que desempenha, isto é razoável? Deixa-me dizer o seguinte, eu separo do ponto de vista judicial, esse silêncio do ponto de vista judicial, do ponto de vista político. Do ponto de vista judicial, ele, enquanto arguido, não pode ser penalizado, e algum Código Processual lhe permite ele ser penalizado e tem o direito ao silêncio. Por isso é que os arguidos em tribunal só respondem, se quiserem, às matérias, de facto, pelos quais são... Agora,
politicamente, ele tinha imediatamente que dar a devida explicação e a devida justificação sobre o que se passou, até como ex-autarca. Mesmo que não tivesse nenhuma responsabilidade atual no governo, mesmo como ex-autarca, já o deveria imediato ter feito. Agora, percebe-se que foi uma estratégia de comunicação, esse silêncio, até porque colocou o novo e quem o substituiu, o Rui Lage, a fazer o desgaste das explicações, preparou com tempo aquilo que iria tentar salvar, construir uma narrativa que o salvasse a situação, mas claramente que este silêncio politicamente foi um harakiri e percebe-se claramente que é quase uma confissão de um conjunto de questões que não deveriam ter acontecido. Aqui a opinião é minha, mas esse silêncio depois acabou também a resultar numa entrevista em que as explicações que foram dadas foram ainda mais estranhas e mais difíceis de perceber. Na entrevista que Miguel Alves deu, justificou a decisão e tentou encontrar aqui uma narrativa de que existe um preconceito para com Caminha, por isso é que se está a questionar a construção do tal centro transfronteiriço, e disse não ter falado antes porque quis primeiro falar à PGR. Percebem-se estes argumentos? Com todo o respeito, e mesmo como advogado, não acredito. Isto é, volta a separar aquilo que são as suas responsabilidades enquanto político, enquanto ex-autarca e atual membro do governo, que são completamente diferentes daquelas que se colocam enquanto arguido num processo de crime. Agora, e nomeadamente o facto de haver o preconceito com Caminha, parece que as pessoas de Caminha não estão elas também revoltadas. E salvo erro, ainda não pude confirmar, mas a confirmar-se isto, acho que o senhor nem sequer nasceu lá. Portanto, se houvesse um preconceito, não seria com certeza com ele, porque aparentemente ele nem sequer é natural numa terra tão bonita como que a Caminha, mas particularmente foi uma construção de uma narrativa horrível, de tentar colocar o nós contra eles, como se nada mais pudesse servir como explicação. Nada disto podia ter acontecido. O processo está todo inquinado de falta de transparência, de falta de cuidado daquilo que são a gestão dos dinheiros públicos presentes. Vai contaminar e vai criar constrangimentos futuros brutais, porque estamos a falar de um contrato que pesa em dezenas de milhões de euros e que tinha que ter um enquadramento macroeconómico e social muito mais explicável e muito mais explícito do que é. E perante isto, e estando aqui em causa a transparência e a credibilidade das instituições, deve pôr o lugar à disposição, deve suspender funções? Olha, primeiro, em bom rigor, nunca deveria ter sequer convidado. Ele não devia ter sido convidado para o cargo. E se tivesse sido convidado, por alguma razão, ele deveria ter tido o decoro de não ter aceito e muito menos ter sido empossado. Agora, parte do problema já está feito e nada disto ajuda à credibilidade das instituições políticas aos olhos do cidadão e aos olhos do povo. Portanto, o mal está feito, isto aparentemente continua a tentar passar-se a imagem que é normal, não é, cabe denunciar e esperar que quem de direito perceba que não só este caso, como outros equivalentes, não podem acontecer na sociedade e na política portuguesa. O que nos leva diretamente à próxima questão. E como é que fica o Primeiro-Ministro no meio disto tudo? Fica mal, fica terrivelmente mal. Até porque desta vez ele não pode dizer que está a tapar ou que está a tentar resolver o problema nas casas dos outros ministros. É na casa dele. Eu não sei se quem nos segue viram as imagens em que, nomeadamente nos blocos noticiosos das várias televisões, em que António Costa está com Miguel Alves. E há ali um braço por cima do ombro de António Costa que é altamente assassino. As imagens falam mais do que as palavras. Aquele braço por cima e o incómodo que António Costa sente, e com certeza estará hoje, cada vez que aquela imagem passa, é mais uma facada na credibilidade do próprio António Costa e do nosso Primeiro-Ministro, porque é o nosso Primeiro-Ministro. E ter uma pessoa acusada destas situações, que não sabe dar sequer nem em tempo útil, nem mesmo com a devida dilação de tempo, uma explicação factual, cabível, perfeitamente aceitável. Porque ele terá o seu tempo para o fazer. E mais, às vezes não é preciso ele não tem que provar que é inocente. Basta não haver a prova suficiente por parte do Ministério Público para o conseguir condenar. Agora, politicamente, este negócio é inexplicável. Aquele ombro de António Costa com a sobreposição do braço de Miguel Alves como se o estivesse a proteger ou apoiar em alguma coisa é altamente
Essa sim. E António Costa devia aproveitar também esta deixa para fazer uma remodelação governamental, porque tem havido casos atrás de casos no governo, da Ministra da Coesão, Ministro da Economia desautorizado. É o momento e a deixa que Costa necessita? Isto, se é por isto, vamos ter um problema, porque então vai ter que se remodelar ele próprio, não é? Se estás-me a perguntar se é por causa disto que tem que haver uma remodelação, eu acho que vai ser complicado, porque como é que ele passará o exemplo se não se remodelar ele próprio? Agora, não me parece que António Costa já deu vários sinais, e o Partido Socialista, e se calhar no passado outros partidos que estiveram no poder. O problema não é só uma questão momentânea, é algo estrutural e que, enquanto cidadão, que me preocupa, que é as pessoas não perceberem que cada vez que acontece isto é mais um prego no caixão da credibilidade das instituições democráticas e, em última instância, isto leva ao aparecimento de movimentos e vagas de fundo que, se alguém quiser estudar a história da primeira metade do século XX, em particular a década de 20 e 30, começam a acontecer muitas coisas relativamente semelhantes, para o qual a história já nos ensinou que o caminho que vem a seguir poderá ser perigoso e convém evitar. Isto também nos leva aqui a colocar o segundo tema deste videocast desta semana, que marcou também a semana política. É mais uma contratação polémica para o governo, desta vez para o gabinete da ministra Mariana Vieira da Silva. E quem é esta contratação? Chama-se Tiago Cunha, tem 21 anos, é membro da Juventude Socialista, mas não tem experiência profissional. Com 21 anos também é difícil tê-la, e foi nomeado adjunto da Ministra da Presidência. Miguel, vamos à gravata preta. O que é que isto nos mostra? A primeira vez, quando vi isto, eu só tive uma frase na minha cabeça, que é: favores com favores se pagam. Será que Mariana Vieira da Silva, se não tivesse aquele apelido, era hoje ministra? Porque já no princípio, independentemente do seu valor, não se consegue descolar do facto de ser filha de quem é e da importância que o ministro Vieira da Silva sempre teve no aparelho do PS e no governo. Portanto, eu não consigo conceber, até porque eu venho de Direito, tenho alunos e finalistas de Direito, e eu sei como é que acontece o mercado de trabalho. Isto é, só para termos uma ideia, para quem não sabe, as 5 maiores sociedades de advogados, as 5 maiores e melhores sociedades de advogados que melhor pagam em Portugal, ou as 3, 4 maiores consultoras, tu tens de sair de uma das principais 3, 4 universidades, tens de ter média de 15, 16 para cima, e vais receber, no melhor cenário possível, aqueles que melhores pagam, cerca de 2.000 euros brutos. Aos 21 anos. Sim. Há aqueles que são licenciados finalistas em Direito das melhores universidades que terminaram com as melhores médias. Estamos a fazer creme de la creme. E mesmo assim 2.000 euros é metade. muito bom cenário. Não, é só algumas vagas. Estamos a falar de todos os milhares de alunos de Direito que conseguem terminar os seus cursos. Estamos a falar de pequenas dezenas de vagas que acontecem. Estamos a falar do topo da remuneração que o setor privado, as melhores empresas que melhor pagam em Portugal. Ou seja, o que é que nós estamos a dizer? Onde é que fica a meritocracia? Os melhores alunos que andaram a estudar, que têm ferramentas de trabalho, que falam 3 idiomas, que conseguem, que têm tudo, e eu vou receber, no melhor dos cenários, metade do que alguém que passou por uma J qualquer, chame-se ela socialista ou qualquer outra, vou receber metade do que qualquer outra pessoa? O que é que isto diz? Que exemplo dá? Que exemplo dá à sociedade? Como é que nós podemos estimular os nossos alunos a dizer: não, segues este caminho, faz o teu caminho, vais terminar o teu curso com média de 15 e 16, vais conseguir entrar numa das melhores sociedades de advogados ou de uma das melhores consultoras, porque é aí que está o máximo da tua remuneração no dia que saís da faculdade. Não, amigo. Sabe o que é que vai acontecer? Há um aluno que vai dizer assim: não, professor, desculpe, peço imensa desculpa, mas aqui há um colega meu que consegue entrar pela J e recebe o dobro. Vou-me inscrever na juventude partidária. É muito complicado isto. E atenção, este Tiago, que poderá ser o melhor aluno possível de Direito, vai ter um problema. Ele já está hipotecado para o futuro. Porque daqui por 10, 15 anos o aparelho vai-lhe fazer recordar que, pois, mas atenção, quem te ajudou no princípio fomos nós. Portanto, vai estar na altura de tu pagares o favor. Com a Mariana Vieira da Silva deve estar a pagar. E para fecharmos também estes dois dossiês, estes casos descredibilizam a classe política e dão razão quando se criticam os governos de maioria absoluta? Uma coisa não tem nada a ver com... Tu já tiveste... tem a ver com ética, tem a ver com moralidade, não tem a ver com número de votos parlamentares.
não acredito. Acredito que eventualmente se possa-se tentar ter a prepotência de dizer, bom, mas não é por causa disto que o Parlamento vai cair e que vamos ter novas eleições. É. Mas não, é uma questão de moralidade. E volto a dizer que é muito importante a sociedade e o povo não perderem pelo menos o mínimo da dignidade e de respeito que têm pelas nossas instituições, porque se isso acontecer, mais tarde ou mais cedo, a história às vezes repete-se e nunca é por boas coisas. Até porque é delas também que depende a democracia. Muito obrigada, Luís Miguel Henrique, por mais esta análise no Obrigado. nosso videocast O Advogado do Diabo, a Justiça e os Números, e para a semana voltaremos com mais uma destas análises. Até lá!